E aí, gente, tudo jóia, tudo beleza? Mais um vídeo para o nosso canal. Aqui quem fala é o seu querido amado professor Charles Nassif. Estamos trazendo aqui a continuação do nosso curso de microinformática básica. O tema sendo iniciado hoje é o que é um sistema operacional, certo? Esse sistema operacional é uma pergunta que não quer calar. Nós falamos lá na introdução do IPD, lá no curso, e aqui a gente volta a abordar esse tema porque eu vou trazer um detalhe a mais para complementar o vídeo, diferenciando lá para ficar um diferencial, uma adaptação da aula que você não viu. Então é interessante você cursar lá no CIP e também vir aqui assistir a videoaula, tá bom? Bom, o que eu posso falar sobre essa pergunta? Eu posso dizer que essa pergunta vai um pouco além de um programa para o computador ou celular. A gente pode citar como, por exemplo, o Windows ou Android. Esse tipo de software é encarregado por fazer a interface entre usuário e hardware sem código binário ou linguagem de máquina. E aí, pegando assim um termo, uma explicação mais popular, ele fala o seguinte para a gente: sistema operacional é um software, é um conjunto de softwares cuja função é administrar e gerenciar os recursos de um sistema, desde componentes de hardware a programas de terceiros, estabelecendo uma conexão entre os recursos de computador e o usuário. Muito bem, bem definido, top, né? Bem fácil de entender, né? Então, gente, o sistema operacional, certo? A função dele é administrar e gerenciar os recursos de um sistema, desde componentes de hardware e sistemas de arquivos a programas de terceiros, estabelecendo a interface entre o computador e o usuário, né, gente? Então é um pouco complexa, mas é fácil de entender. Vamos falar agora aqui na nossa aula um pouco sobre essa parte da diferença, né? Que é uma pergunta que o pessoal faz demais, né? Então eu tenho aqui os seguintes tópicos para falar a diferença: segurança, melhor desempenho, aplicativos, usabilidade e, por fim, o preço, né? Que aí, só lembrando que essa informação você pode encontrar no site Medium, tá? E também é uma notícia que saiu em 9 de julho de 2018. Já que o nosso curso envolve Windows 8, eu achei por bem encaixar essa notícia aqui agora, justamente para 2023, que é o curso que está acontecendo agora no CIP. Então eu não posso pegar coisas muito atuais para não deixar de abordar o tema que eu estou trabalhando, né? Então, em primeiro lugar, a gente vai falar do Linux Ubuntu, que é uma das distribuições do Linux. A gente pode dizer que, sem dúvida, vai ser o mais seguro entre os sistemas operacionais apresentados, tá bom? Bom, para falar de uma forma simples, é o menos conhecido entre os cybercriminosos ou bandidos virtuais, né? Porque eles não se dão trabalho de criar malwares, então trojans e vírus. E em segundo lugar ficou o da Mac, Mac, né? Da Mac, o iOS, da Apple, melhor dizendo, macOS, né? E leva o título de segundo lugar, software mais seguro. O núcleo dele é baseado no BSD,
é uma versão do Linux Unix, né? Então ele é baseado no Unix. Então ele herda um sistema de permissões que garante uma maior proteção. Um outro ponto que ele é de arquitetura fechada e logo ele é, como é que eu posso dizer, um software proprietário. Então é feito lá baseando-se no hardware que vai se usar, né? Então criou o software, eles montam uma máquina baseando naquele hardware. E por último, gente, em terceiro lugar, terceirão, o nosso Microsoft Windows, né? Então todo ano tem milhões de pragas, né, de vírus, né, e etc. Então, por ele ser o mais popular entre os cybercriminosos aí, né, eles preferem usar ele para roubar o seu dinheirinho, seu rico dinheirinho, né? Então, se diz o seguinte: caso você utilize o Windows, de todos os três, você deve ter um poderoso antivírus, tá? Então, gente, eu prefiro o Windows também por um seguinte requisito, né? Jogos e programas, principalmente hardware, ele vai ter uma aceitação de praticamente 99%, e eu não vou precisar bater cabeça em procurar por muito tempo o driver. Eu sei que vou conseguir instalar com mais facilidade. Não que os outros não seja possível, mas o Windows com certeza ele ganha uma posição de primeiro lugar nesse quesito. Vamos agora de melhor desempenho. Quem ganha na frente em disparada é o Linux Ubuntu, por ele ser o mais rápido, né? Então, ele além de ser mais rápido, ele é mais leve. A gente pode dizer que dá até para instalar em um pendrive. Então a gente tem de duas formas ele. Nós podemos deixar ele como boot, ou podemos deixar ele instalado mesmo em um dispositivo, né? Agora, ele diz aqui, nós podemos dizer aqui, que o único problema pode ser para achar os drives. Então, porque assim, o Linux, quando você vai, por exemplo, instalar os drives, você entra em modo de root, né, modo administrador, e você solicita para o sistema operacional fazer a busca e fazer a instalação para você. Mas tipo, você às vezes vai no site de um fabricante, pode ser que você não ache aquela versão, né? Isso vai depender muito do seu computador, tá? E aí essa tarefa pode ser um pouco difícil. Bom, em relação ao travamento de programas, podemos dizer que ele pode executar sem nenhum problema. Então há um risco menor de bug, você crashar, né, podemos dizer assim. E o Windows não, mesmo vamos comparar com o Windows ali no caso, né, que são os que mais brigam entre si, né, vamos dizer assim. O Windows às vezes crasha porque está faltando um programa, né, e não porque há um problema no HD, por exemplo, né. Enfim, vamos falar um pouco de aplicativos. Em primeiro lugar vem o macOS. Bom, o macOS ele tem uma loja de aplicativo há mais tempo de todos. Então, uma loja bem ampla, bem grande, onde o pessoal baixa música, baixa programas. Então, lá no App Store, poderemos baixar, né, diversos programas, principalmente de música, que são muito utilizados, né?
Então, há um tempo atrás, quando você instalava o Media Player do Windows, também tinha essa outra opção, né? Enfim. E aí, em segundo lugar, vem o Windows, com essa nova versão, na época, o Windows 8, que ele vinha com essa roupagem nova, e aí traz essa questão da loja, que aí a gente consegue baixar. Só que aí, se for pirata, você descarta essa possibilidade de estar baixando novos programas, porque você não vai conseguir baixar, porque vai estar o que? Desabilitada a atualização. Então lá no Linux nós temos aí também o Center, né, que é a loja do Ubuntu. Só que eu não cheguei a usar muito essa parte do Linux e nem do macOS. O macOS, na verdade, eu nunca usei, eu apenas vi, né, tanto o MacBook, o iPad, o iPhone, mas eu nunca cheguei a usar no dia a dia para fazer um comparativo pessoal. O do Linux eu entrei uma vez, se eu não me engano, na loja dele, e o do Windows eu entrei algumas vezes, baixei uns jogos, programas, só que eu não achei legal, então meio limitado ali, enfim. O do macOS realmente ele é mais poderoso, cheio de aplicativo, né, pelo que eu fiquei sabendo, e é mais interessante. Então, dos três, o melhor ali é o macOS, tá? Vamos falar um pouco de usabilidade. Em primeiro lugar, fica o sistema operacional da Apple. Ele é super bonito, fácil de usar e muito rápido, né? A gente pode destacar aqui que ele chega a ser parecidíssimo com um dos smartphones e tablets, né? E aí ele traz aí, a empresa traz o Mission Control, tá? E aí, gente, vamos falar agora em segundo lugar, usabilidade, né? Para segundo lugar, o Linux Ubuntu, também muito bonito e cada vez mais fácil de mexer. O Linux Ubuntu chega a ser parecido com o Windows, né? Enfim. E no Ubuntu criou uma barra lateral, né? Do lado esquerdo, onde fica os principais aplicativos. Só lembrando esse ponto aí, né? E em terceiro lugar entra o Windows 8, que na época foi uma revolução, né? Cara nova, diferente do que nós víamos ali no Windows 7. Enfim, e você vai poder curtir, e eu vou poder mostrar para você também sobre o Windows 8. E por fim, gente, o preço, tá? O mais barato de todos é o Linux Ubuntu, onde você consegue até usar ele de uma forma gratuita. Em segundo lugar, vem o da Apple, o macOS X. Você pode gastar em média R$50. E por último, em terceiro lugar, o Windows. Você pode gastar em média R$400 ou mais, né? Bom, isso depende do site, tá? E as promoções. Sendo que, como eu falei, comentei, esse artigo eu peguei lá de 2018 para poder também fazer um comparativo ali com o Windows 8, né? Porque aí se não tem, né? Eu vou mostrar aqui também para vocês um pouco mais dessa história do Windows, tá? O Windows, Microsoft Windows, já que é o nosso foco, né? Esquece lá Linux, iOS, esse povo todo aí, né? Nós temos ali um Microsoft Windows, eu acredito que seja o 1.0 até o 3.0. Se eu não me engano, teve o 3.1. Aqui nesse artigo se conta 30 anos de Windows, né? Comemorando aí até o Windows 10. Aí
até aquela versão ali, o 3.1, nós tínhamos um sistema operacional basicamente mais comandado ali o sistema de linha de comando, sistema operacional de linha de comando, dependente literalmente do DOS. Aí chegou o Windows 95, primeira edição, muito mais bonito, diferente e aclamado, porém com bastante bug. E a versão Windows 95, segunda edição, se dizia que ela ficava totalmente livre da usabilidade dependente do sistema operacional de disco, o DOS, né? Então o DOS ele ficou como uma plataforma dentro do Windows para te auxiliar, por exemplo, em acesso a programas, arquivos e também a manutenção, né? Aí passou o Windows 95, veio o Windows 98, tá? Primeira e segunda edição. A segunda edição você instalava já mais automático, sem depender de disco, que era o disquete. E aí você, sem depender do disco flexível, o Windows 98 segunda edição, ele já trazia o mesmo novo método de instalação, onde se tornava mais rápido e prático, tá? Corrigindo os bugs das versões anteriores. Aí criaram o Windows 2000 Professional, tá? Que é uma versão profissional, e criaram uma versão Windows Millennium, tá? Windows 2000 Millennium, porém com bastante bugs, que não foi tão aceita no mercado. E por último, a mais nova, o Windows XP, né? O Windows XP que ficou por, eu não estou bem certo a quantidade de anos, mas ficou por um bom tempo, tá? Terminou, veio o Windows Vista, revolução, melhorando aí a parte gráfica para jogos, porém mal otimizado. Então computadores mais antigos não se era indicado instalar, com alguns bugs. E aí o preço mais elevado também. Aí já para corrigir e melhorar e deixar bem mais otimizado, veio o Windows 7. O Windows 7 parecido, só que a roupagem um pouco mais diferente, tá? E aí depois veio o Windows 8, o Windows 8.1 e o Windows 10. Hoje em 2023 nós temos até a versão Windows 11, né? Onde tem diversas diferenças, mas ainda se torna um pouco mal otimizado, né? E vai acabar sobrecarregando igualmente o Windows 10, que não está tão bem otimizado, mas bem melhor do que logo que lançou, né? E sendo que a partir aí do Windows 8 para frente, a gente tem que ter cuidado com algumas atualizações que pode acabar trazendo danos para o computador, tá bom? Beleza, vamos agora passar lá para a aula do Windows. Então, gente, antes de ir para lá para o Windows, eu queria frisar também um ponto aqui sobre a questão da ergonomia. Isso aqui eu vou falar, por exemplo, na aula do teclado, mas é só uma questão para a gente somar ali com a aula do mouse. Eu tenho que falar um pouco sobre o mouse para passar lá para interface do Windows 8, tá? Então tá. Quando eu vou digitar, eu sigo um padrão que é o de acordo com essa imagem mostra aqui, né? Ou seja, dois pés no chão, a perna vai ficar 90 graus, o braço também encostando ali próximo ao corpo, o lombar encostando no encosto da cadeira, olhando firme para lá. A mão ela vai ficar lá no mouse, e porém quando eu não tenho uma altura adequada, eu desço sobre a perna, tá bom? Deixa eu te mostrar isso aqui, o nosso slide, né? Falar sobre o mouse, né? O mouse é a sua mão dentro do computador e através dele movemos o cursor, que seria a seta, olha lá,
na tela do computador, por isso devemos utilizá-lo de forma correta para assim podermos ter uma experiência melhor com o equipamento. Então pegar na mão, pegar no mouse, pode ser com a mão esquerda ou direita, sendo que eu tenho que estar sentado e não em pé ou de cócora, por causa da altura ali, né? Então apoiou, amassando a mão na mesa, polegar, mindinho e anelar nas laterais, indicador e dedo do meio nos botões. Na hora de mover, não se move a mão e sim as articulações da mão, né, dos dedos lá, para frente, para trás, esquerda, direita. O movimento é livre, tá? Falando agora aqui dos cliques do mouse, a gente pode falar o seguinte: são 3 botões basicamente. Então tu vai ter o botão principal, também conhecido como botão esquerdo, botão acionador ou botão primário, que faz a maioria das ações, tipo clique, clique duplo, clicar e arrastar, que é o mover, selecionar. Aí nós temos seleção consecutiva, seleção alternada, tá? Do lado direito nós temos o botão auxiliar, botão da direita, ou botão secundário. Clicou, aparece o menu de contexto, e aí também chamam de menu rápido. Copiar, recortar, colar, atualizar, personalizar. Então assim você consegue fazer ações que você não encontra na faixa de opções. E no meio, por último, o nosso scroll, que quer dizer rolagem. Então você está ali numa página, gira para frente, gira para trás, dá para clicar para se mover, né? Então, só para voltar um pouco aqui no primeiro botão, a gente lembra ali de uma ação. Por exemplo, se eu comentar assim, clique 2 vezes no ícone computador. Então estou citando o que? Ação e local. O nome do botão não precisei falar, que eu sei que quem faz o clique duplo, o tique-tique que eu gosto de falar, é o botão primário. Se eu falar assim, clique com o botão direito no ícone computador, local, ação e o nome do botão. Você clicar com direito no ícone computador. Clicar é uma vez, direito é o botão auxiliar, tá bom? Agora vou lá dar um pulo lá no Windows 8 para mostrar um pouco mais sobre essa parte que eu quero mostrar. Eu vou iniciar o Windows 8, tá? Eu estou usando uma máquina virtual aqui, instalado no meu Windows 10, né? Porque eu não uso o Windows 8 na minha máquina, porque a minha máquina suporta o Windows 10, tá? E aí teve mais melhoria no Windows 10, então prefiro usar ele. Mas ligou aqui o computador, simulando, tá aqui carregando a interface inicial do Windows 8. O Windows 8, como eu já falei, é um sistema operacional. A versão é o Windows 8 Pro, né? Sabemos que esse tipo de sistema operacional é de interface gráfica, não de linha de comando. Multitarefa, porque usamos vários programas, e multiusuário, porque mais de um usuário pode utilizá-lo, né? Ele vem com uma interface diferenciada, que foi criado, né, primeiramente para dispositivos mobile, ou seja, se a tela fosse touch, colaborava para a ação. Chegando aqui, nós teremos uma tela inicial ou tela metro, que assim chamaremos ela. Quando deslizamos aqui, ó, girando o scroll para trás e para frente, a tela corresponde ao movimento. Se eu clicar e arrastar, ó, consigo ver o lado direito. Se eu clicar aqui na seta, o lado esquerdo. Posso também clicar aqui na área vazia da barra de rolagem e obter a mesma coisa. Aqui não está indo, mas quando eu levo o mouse assim para a esquerda, a tela obedece. Mesma coisa seria para o lado direito. Tá bom? Aí, chegando nessa tela, você vai ver blocos, que são esses retângulos, ou chamamos de tiles, tá? Então vou clicar aqui em fotos, deixa eu carregar.
Então a tela metro não vai ter o botão de controle. Eu tenho que ficar ciente disso. Eu vou aqui por cima, deixa eu só mostrar. Deixa eu ver aqui por baixo, apareceu, vou lá para a tela inicial. Eu vou agora em calendário. Lembrando, gente, que isso aqui é apenas um demonstrativo do que eu quero mostrar. Eu fui lá em cima, desci, iniciar. Agora eu vou clicar em e-mail, tá? Vou cancelar isso aqui. Vou lá, desço e escolho iniciar. Então, se eu for aqui em cima e descer, ele vai mostrar as últimas telas acessadas. Eu posso arrastar para cá para o meio. E para fechar, se eu quiser especificamente ela, eu vou lá em cima, como eu estou aqui com a mão, tá? Seguro e arrasto até embaixo, solto, fechou. Ou eu posso vir aqui, ó, clicar com direito, fechar, clicar com direito, fechar, tá bom? Eu vou ter aqui, ó, se eu for por cima e descer, a Charmes Bar, tá? Eu posso acessar configurações, compartilhar, pesquisar, ir para a área de trabalho ou aqui ver a conectividade dos dispositivos. Eu vou clicar no bloco área de trabalho. Chegando aqui, estou na tela principal, que toda janela vem para cá. Tela metro fica em tela cheia e não depende da área de trabalho. Então posso ir por baixo do lado direito e subir para fixar, ou eu vou por cima, apareceu, desci para fixar. Ao iniciar, cliquei. Eu posso ir aqui por cima também e para ele me mostrar quais foram as últimas telas acessadas. Show de bola, bem fácil. E aí, quando eu chego aqui na área de trabalho, eu vou ver o seguinte: eu tenho um local aqui que vai ser usado para exibir ou mostrar as janelas, ou seja, esse local que eu chamo de área de trabalho ou desktop. Em um desktop eu vou ver uma imagem qualquer de fundo que está ilustrando ou decorando, que chamamos de plano de fundo. O plano de fundo vai ter uma ou mais imagens sendo exibida em segundos, fazendo uma intermitência ou troca, né, de imagem. Na área de trabalho você também tem os ícones. Eu vou ter o ícone computador, o ícone pasta, ícone lixeira. Quando eu noto que o meu ícone tem uma seta, aí eu vou determinar o seguinte apelidinho para ele, chamado de atalho. Beleza? E abaixo nós temos a barra de tarefas. Logo vai ter a seção intermediária e por último a área de notificação. Se eu for aqui no canto, eu vou ver que aparece iniciar. Aí eu pergunto, será que está na barra de tarefas? Não. Vou mostrar aqui para vocês. Vou trocar ela de lugar. Vou aqui no cantinho e assim mesmo eu vou estar ainda acessando e trocando de tela. Que legal, show de bola. Deixa eu voltar para cá para o lugar. E aí, esses programas aqui, eu não preciso mais criar atalho para jogar aqui no local da barra de acesso rápido. Não, eliminaram isso aí e agora está apenas fixado, tá? O outro ponto, olhando para a direita, a área de notificação, vem os utilitários, como de data e hora, barra de idioma, controlador de rede. Aqui mostra a lista de problemas a serem resolvidos e o controlador de som, tá? Então eu vou ficar por aqui e na próxima aula eu vou pegar a parte 2 do Windows 8, falando aí já da parte prática, como selecionar, como mover e entre outras ações, tá? Valeu! Bom descanso a todos. Quem quiser rever a aula, eu também vou deixar aqui no card um vídeo que mostra a aula anterior a essa, tá bom? Para você não perder nada, se perdeu, para ir assistir lá, tá bom? Valeu, falou e é nóis. Eu vou mostrar aqui, só para encerrar, como desligar o computador
Acessa Charmes Bar, configurações, desligar. Dessa forma vai desligar o sistema, e aí após desligar eu poderia desligar o monitor e desligar o estabilizador. Falou!